tudo bom? Vamos falar de um caso de DTM em paciente jovem. Essa é a nossa paciente muito especial e foi um dos casos mais difíceis que eu já fiz. Vamos lá ver? Bem, essa é a nossa querida paciente Ana Paula. Você percebe a mulher magra, certo? Aproximadamente no início do tratamento devia ter 20 anos, certo? E observamos aqui do lado direito uma meia classe 2, tá bom? Quando vamos analisar a face dela, a gente observa que ela tem assimetrias. Então, casos de DTM, quando o paciente chega relatando dores orofaciais, vamos começar pelo diagnóstico da face, que não tem nada a ver com beleza, estética, mas sim como parâmetros, né, do que está errado. Então a gente percebe um desvio de linha média da mandíbula para a direita dela. E quando vamos para a foto intraoral, percebemos a linha média bem desviada para a direita, certo? E uma dimensão vertical oclusal diminuída do lado esquerdo ou aumentada do lado direito. A gente não sabe até o momento quem é que está correto. Então como é que a gente chega nessa conclusão? Quando nós observamos essa foto do paciente sorrindo, a gente tem uma boa referência com a linha bipupilar. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a foto intraoral do laboratório e colocar sobre a foto da face do paciente sorrindo. E aí quando eu pego a foto do laboratório, que a gente vê aqui, ó, ela tá bem bonitinha, certo? Mas quando eu pego essa foto do laboratório e projeto na foto do sorriso dela, a gente percebe que essa foto do laboratório estava corrigida artificialmente, nos induzindo ao erro, certo? E aí agora eu tenho foto do laboratório e foto correta, de acordo com a linha bipupilar. Então, com isso, facilita o nosso diagnóstico. Então, assim, nunca dê diagnóstico pela foto do laboratório. Do lado esquerdo, a gente observa uma relação de classe 3. Ela teve uma perda dentária aqui e, fazendo a anamnese da paciente, nós levantamos o histórico dela e que ela já tinha feito um tratamento ortodôntico no qual foi extraído esse premolar, tá bom? E aí, no entanto, ficou uma relação de classe 3 sem guia canino. Observando mais de perto aquela simetria, a gente vê que de um lado está bem suave e do outro é mais angulado, né? E o desvio fica cada vez mais evidente, certo? Quando nós vamos aqui para a panorâmica, a gente observa o côndilo do lado direito com uma pequena alteração morfológica e do lado esquerdo o côndilo dela muito alterado, muito mesmo. Aqui nós percebemos pequenas giroversões dos dentes posteriores, sem falar das restaurações insatisfatórias muito baixas, né? Então esse tipo de paciente que tem DTM, é aquele paciente, fique alerta com isso. Quando ele foi fazer essa restauração, ele falou para o dentista dele, poxa, tá alto, tá alto, tá alto. O dentista fez a restauração na altura correta, a dimensão correta, mas como o paciente estava acostumado com o erro, ele foi induzindo o profissional ao erro. Então a gente tem que ficar ciente disso. Então todas as restaurações aqui, elas ou foram desgastadas no momento da execução, ou foram desgastadas pelo problema da própria oclusão dela. Quando você observa aqui exostoses nessa região, nos toros mandibulares, quer dizer que essa paciente tem apertamento, tá? Ela provoca um apertamento. Certo. Quando nós vamos agora observar a ressonância nuclear magnética, nós observamos do lado esquerdo um disco articular totalmente degenerado, provavelmente com ligamentos já rompidos, né? Como é que eu sei disso? Quando ele tem essa característica enrugada,
Ele não está esticado, ele está enrugado, certo? Então, nessas situações, geralmente ele não tem recaptura, não tem chance de recaptura. E eu gosto de mostrar aqui o côndilo, o disco e a fossa articular como deveria ser na posição correta, que é essa figura do lado direito. Então você percebe que o disco está anteriorizado. Certo? Então, assim, a gente tem que entender por que esse disco está anteriorizado. Porque Deus quis, a natureza quis tornar a paciente assim? Não. Tudo tem um histórico, tudo teve um momento que isso aconteceu. Né? Então, essa paciente perdeu um premolar. E conforme o relato dela, foi através do antigo profissional que extraiu um premolar. E aí o que aconteceu? Quando ela extraiu esse premolar, a mandíbula dela subiu, foi para trás e foi para cima. Então o côndilo e o ramo, toda essa estrutura da TM subiu junto também. Então, essa linha tracejada branca aqui é justamente onde o canino deveria ficar. Tá bom? E agora vamos analisar a ATM do lado direito. Eu inverto a imagem para ficar mais didático, tá? Mas a ATM do lado direito, o côndilo está bem degenerado também, apesar da panorâmica não mostrar isso. Alterações morfológicas bem evidentes. E o disco articular muito anteriorizado. Com certeza, um dos discos mais anteriorizados que eu já vi. E provavelmente aqui também, ligamentos rompidos. Tá? Essa paciente ela tinha dores, tinha zumbido, né? Tinha muitos problemas, chegou com esse problema. Então o que acontece? Um caso desse, quando chega, o interessante é nós entendermos o que está acontecendo. Certo? Então toda aquela análise de assimetria facial, análise de dentes, serve para nós entendermos onde está errado e para onde devemos ir, ok? Então, eu gosto de desprogramar a mandíbula, nesse caso, colocando um bionato ou um clante. Nesse caso, foi um bionato, certo? Com acrílico aqui na ponta, para facilitar para a paciente. Então, quando eu coloco o bionato já posicionado, eu tinha mandado essa posição para o laboratório. Olha, eu quero nessa postura aqui. Por quê? Porque o aparelho ortopédico funcional, ele é um aparelho que pode ser removido. Então, se a gente vai fazer uma intervenção, é melhor começarmos com uma hipótese que pode ser reversível. É uma das premissas da nossa filosofia de tratamento que nós fazemos. Né? Primeiro, tem que ter reversibilidade, para não piorar o que já está muito ruim. Então, a gente coloca o aparelho ortopédico, deixa um período, alguns meses, e observamos se há remissão de sintomas. E nesse caso, houve uma remissão de sintomas muito grande mesmo, e praticamente foi total. Então isso vai norteando o nosso caminho, vai dizendo que ele está no caminho certo. Porque eu estou coberto pela radiografia, estou coberto pela fotografia, pela ressonância magnética, pela própria musculatura dela, que suportou a alteração da postura, em tese indo para uma postura mais fisiológica. Então tudo isso somado converge para um ponto, né? E com certeza nos afasta de erros. E aí, mostrando para vocês, ela tinha essa alteração do plano oclusal, como vocês percebem na imagem, certo? E a mandíbula ia junto também, certo? Depois eu entro em detalhes sobre posicionamento mandibular, mas a mandíbula ia também junto. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reposicionar essa mandíbula, porque senão ela está comprimindo as ATMs, tá? Então assim, quando eu traço um paralelo entre as duas, certo? Então, do lado direito, eu tenho a situação atual, né? A situação do início do tratamento. Do lado esquerdo, para onde eu desejo ir. E aí, como é que eu tenho que fazer isso? Então, primeiro, a parte dentária superior, eu vou ter que usar mini implantes do lado direito para corrigir esse plano transverso, que ele está de um lado baixo e do outro lado muito alto. Então, eu corrijo intuindo o lado direito,
certo? E a mandíbula eu vou reposicionar. Então eu chamo isso de correção tridimensional da mandíbula. Olha aí, ó. Eu vou voltar essa imagem de novo, ó. Prestem atenção, observem o que a mandíbula vai fazer nessa região aqui, ó. Ela vai rotacionar. E quando ela rotaciona, ela tira a compressão da região da ATM. Tá? E aí sim, depois eu posso corrigir os dentes superiores. Então a linha média bem posicionada. Eu gosto de falar que a mandíbula é como se fosse um balanço, né? Ela é um osso móvel que está solto no espaço, competindo com a gravidade. A gravidade quer que a mandíbula caia. Então ele quer que a mandíbula caia. Mas assim como aqui no manequim tem que ter algo para sustentar, como esse elástico, no nosso corpo tem que ter músculo, pele e ligamentos que sustentam no sentido contrário, fazendo um vetor contrário à gravidade. Então a gravidade puxa ela para baixo e os ligamentos, músculo e pele puxam para cima. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela está todo o tempo procurando essa postura mais fisiológica. O limite dela para cima é o dente. Então, assim como um balanço, o balanço ele é feito para seguir só para frente e para trás. Porém, ele tem uma certa mobilidade para os lados, porque senão ficaria uma coisa muito rígida. Toda articulação do nosso corpo tem uma certa mobilidade para um sentido que ela não foi feita, né? Isso é bom, porque é uma redundância no quesito de segurança, de dor, porém, se mantém ela muito tempo nessa postura, gera danos. Tá? Então, eu costumo falar, imagine a mandíbula tão solta no espaço como um balanço. Então, se eu no balanço eu pego uma força e empurro, certo? O balanço vai para um lado, tá bom? Apesar dele não foi feito para isso, mas ele vai ficar. Se eu segurar essa força ali, ele vai manter aquela postura direto. É a mesma coisa na nossa mandíbula. Então, na nossa mandíbula, quem é essa força? Quem é essa força na nossa mandíbula que empurra para um lado, empurra para o outro? São a parte fixa, que é superior. A superior, os dentes, a maxila, não se move. Então, ela limita o posicionamento da mandíbula. Ok? Então, a mandíbula sempre tende a compensar. Se o dente superior está um pouquinho para a esquerda, ela vai um pouquinho para a esquerda. Se está um pouquinho para a direita, ela vai. Por quê? Porque não tem nada pior do que bater dente com dente. Isso é a propriocepção. Tá bom? Então, a propriocepção permite nós compensarmos ligeiramente diante de algum obstáculo. Então, o que acontece? Em setembro de 2016, a gente estava com bionato, tivemos a remissão total de sintomas. Então, o que aconteceu? Depois que ela teve a remissão total, ela já não estava querendo usar o aparelho ortopédico, né? A gente sabe como é. E aí eu comecei a travar o movimento. Eu não queria que ela voltasse ao que era antes. Apesar de ela não ter mais dores, então eu coloquei um levante nessa área aqui, ó. Certo? Então, naquela postura fisiológica que ela não sentia dor, eu pude travar o posicionamento da mandíbula e considerar aquele como o posicionamento ideal. Certo? E aí o que acontece? Aí sim, eu vou montar o aparelho superior. Certo? Aí eu montei o aparelho superior e percebo que os dentes inferiores, com o passar do tempo, mesmo sem aparelho, eles começam a se procurar. Não é interessante? Eu vou voltar a imagem aí. Ó. Eu botei aparelho só no superior, mas os inferiores começam a se procurar. Da mesma forma como quem perde um dente, o antagonista extrui. Todo dentista sabe disso. Então, olha a diferença de alguns meses, né? E aí, do lado esquerdo, que é o lado mais delicado, que ela sentia mais dor e muito zumbido, nós também tivemos que corrigir, desfazer o que foi feito, levar para as leis de classe 1, tanto de canino como de molar. E aí nós começamos a abrir espaço nessa região. Quando a gente abre o espaço e coloca o levante, a mandíbula automaticamente vai para baixo e para frente. É como se eu colocasse um calço numa mesa que está instável. Né? Então, por mais que o disco dela
provavelmente tem os ligamentos rompidos, mesmo assim eu trabalho. Por quê? Porque existem tecidos, como o tecido retrodiscal, que fica atrás do disco articular, que se ficar sob pressão, com pressão, ele vai te provocar muita dor. Então, eu tirando a compressão, eu estou preservando toda aquela estrutura nobre, além de plexo vasculo nervoso. Certo? Então, aqui mostrando a situação de como estava, né? E aí, sem o levante, coloquei o levante, automaticamente na região posterior, ela sai de contato, certo? E aí eu permito que o disco volte. Eu não obrigo, eu permito. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se eu tiro um espaço, um corpo daquele espaço, eu permito que outro corpo ocupe aquele espaço, tá? Mas como não tem o ligamento, dificilmente vai ter recaptura. Certo? Então, com o levante fisiológico, a gente avança e aumenta a dimensão do lado e permite que o disco volte. Então, assim, mostrando aqui a face dela antes e a face depois do tratamento, né? Você vê que ela tinha um rosto quadrado. Por que ela tinha um rosto quadrado? Porque ela perdeu dimensão. Sabe aquele velho que vai perdendo os dentes, vai perdendo o dente, o idoso, e fica com o rosto quadrado? Certo? A mesma coisa estava acontecendo com ela, né? Um envelhecimento precoce por conta disso. Então, ela tinha um rosto quadrado, quase um braquicefálico, e olha como o rosto dela ficou mais redondo, afeminado. Feminino, aliás. Feminado não, feminino. Então, você tinha um desvio, né? O desvio de... Certo? Olha como a linha média ficou certinho, os dentes superiores ficaram bem alinhados, né? Aqui, ó, o arco transverso. Ele chegava a levantar o lábio. Olha como levanta o lábio aqui, né? Olha como, de um lado, o sulco nasogeniano está de uma forma, do outro está de outra. E agora ficou muito mais harmônico. Então, nessa foto aqui, colocando elas duas, né, antes e depois de frente, o que eu posso avaliar aqui? A dimensão vertical oclusal do pós ficou maior, certo? Então, esses contornos aqui de lábio ficou muito mais delicado. Foi um objetivo nosso, a estética? Não, não é objetivo nosso. O objetivo nosso era a saúde das ATMs, depois saúde dos dentes, e de brinde vai a estética, né? Então, tudo que tem saúde tem beleza, e não o contrário, né? Então, olha como terminou o caso dela, bem alinhado, ó, certo? Olha como era antes, um desvio muito grande de mandíbula, né? E o desvio de dente também, e terminou bonitinho. Meia classe 2, e agora uma classe 1 perfeita, vai permitir uma lateralidade boa. Então, a foto de antes, uma classe 3 completa, e agora uma classe 1 perfeita. Então, no espaço aberto aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui é a foto de antes, durante e depois, né? Então, nesse espaço aberto, o correto é colocar o implante. Mas ela tinha o seio maxilar muito pneumatizado, infelizmente. Então, ia ser um transtorno para ela, fazer enxerto, muito enxerto, né? E ela preferiu e nós preferimos também fazer uma ponte fixa com base nesses dentes, né? E aí ela cumpre a sua função, porque ela mantém o espaço, tá? Se não tivesse o dentinho aqui, ia desabar tudo de novo, certo? Ó, antes e depois. Você vê que o arco fica bem delimitado. Quando nós observamos aqui a linha central e aqui tinha um desvio, ó, tá bom? Porque todos os dentes correram para um lado. E aí a ATM antes e depois, será que teve mudança morfológica? Olha aqui, ó, como ela era antes. Vamos ver depois como ficou. Ó, é bem claro que teve alterações. É claro que para matar mesmo isso seria uma tomografia. Mas assim, baseado nos exames que nós tivemos, eu estou bem satisfeito, né, com a mudança e provavelmente teve uma reconfiguração dessa morfologia do côndilo, ok? Então, esse é um caso que se nós fôssemos levar apenas para a estética, a gente não ia resolver nem a estética e iríamos piorar ainda mais o caso. Então, a ortodontia, ela é uma ciência nobre, né? Você tem que estar cercado de recursos
de imagens, fotografia e análise para ter um bom diagnóstico e tratamento, tá certo? Então, assim, na dúvida, comece a questionar o paciente sobre dores, sinais, crepitação, ruído, zumbido, para poder intervir, né? Tem a frase do Hipócrates, que é a nossa bio, a nossa frase da bio, que é primo non nocere. Então, primeiro, não lesar. Essa é a primeira coisa que um profissional de saúde tem que fazer. E antes de nós sermos profissionais da estética, nós somos profissionais da saúde. Tá bom? Tchau. Não, o meu primeiro aparelho foi com 9 anos. Por isso que eu confundi. Foi com... Já tá gravando? Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu tinha muita vergonha de sorrir. E sorria sem os dentes. E tinha muito problema de ATM. A minha mandíbula estralava bastante. Tinha vezes que eu não conseguia abrir a boca, ficava travada. Meu sorriso era torto, meus dentes eram tortos e desproporcionais. Havia zumbidos e a falta de um dente. O processo ao todo demorou bastante. Meu dente era bem torto e com abertura. Desviado para um lado e o queixo para dentro. É difícil. É difícil. Foram quase que instantâneas. As dores passaram bastante. E o zumbido voltou? Não, sem zumbido. E esteticamente, como é que tá? Eu estou satisfeita. Esteticamente, eu sorrio sem medo.